Olá, seguidores. Nesse vídeo aqui vou atualizar você sobre a situação de CACR11, o fundo de papel Ultra High Yield da Cartésia. Então, ó, aqui no mês de agosto eles pagaram um rendimento na média aqui dos outros meses, né? Algo que eu pensei que poderia fazer com que a cotação de CACR11 desse uma acordada, mas não, segue aqui bastante pressão de venda, né? Tá aqui beirando aqui os 80, talvez até perca os 80. Não duvido que isso aqui aconteça. Mas vamos ver, né? Pelo menos por enquanto, parece que a corretora, ou a corretora Necton, está vencendo esse duelo aqui contra a CACR11, que é o Thiago PS, nosso canal Fique Esperto. E para quem não entendeu a capa, é o seguinte, a maior parte da venda de cotas CACR11 está vindo aqui da corretora Necton, né? Aqui no caso, a gente fala que a Necton está vendendo. Na verdade, é o instrumento aqui, a ferramenta, né? A corretora. Quem está efetivamente vendendo, a gente não tem informação, ela não é pública. Mas aqui a gente suspeita que o vendedor seja o banco Endbank, que ele estaria utilizando essa corretora. Alguns vídeos atrás eu até fiz uma estimativas aqui pelo informe anual de quando que as cotas desse cotista iriam acabar. Até pensei que seria rápido, né? Achei que o maior institucional tem 4,32% das cotas. Então não é um valor alto, mas não, se a gente for olhar pela liquidez, pelas transações que estão sendo feitas atualmente, já deveria ter acabado. No entanto, como esse banco, o Endbank, foi quem ancorou CACR11 no começo, a quantidade de cotas aqui nas mãos desses investidores é uma completa incógnita, né? Parece que o banco fez aportes aqui de forma indireta aqui pelos investidores, parece que é um público mais de alta renda, então não foi exatamente o Endbank que fez essa ancoragem, né? Foram seus clientes. Então as cotas elas estariam aqui dentro das cotas detidas por pessoas físicas. Então, a quantidade total de cotas mesmo que podem ser vendidas é uma completa incógnita, né? E aqui a gente está com uma liquidez bem alta em CACR11. Aqui no mês de agosto foram negociados mais de 84 milhões de reais, então que é praticamente 4 vezes mais do que a média aqui do fundo, né? Então realmente foram vendidas muitas cotas. Isso daqui 84 milhões, questão aqui do giro, girou praticamente 20% do fundo apenas em um único mês. Agora aqui em setembro seguimos com uma liquidez acima da média. É, então essa pressão vendedora segue bem alta, né? No entanto, é que o pessoal do meu grupo do Telegram acredita que em algum momento essas cotas do desse investidor institucional, dessas pessoas, vão acabar e a cotação de CACR11 vai ganhar fôlego, então a cotação pode subir bastante. Isso aqui é uma boa tese, né? As melhores quedas são aquelas por fluxo, né? Apenas por fluxo, que geralmente são as boas oportunidades de trade. Já o problema são quando quedas de fundamentos, né? Aí o risco de não retornar ao patamar anterior são bem maiores, né? No entanto, me parece que o movimento contra o CACR11 tem ganhado mais força. Aqui vocês estão vendo a tela aqui do site Shortwatch, shortwatch.live, que é um site bem prático, bem simples para a gente acompanhar as posições vendidas no fundos imobiliários e ações também. Super recomendo vocês, tá? Deixa eu dar uma limpada aqui no gráfico para ficar mais fácil a gente verificar. Então, aqui notem essa linha azul, são as posições vendidas em CACR11.
notem que disparou, né? Aqui no até dia 12 de agosto tinha 825 cotas em posição vendida. Agora que a gente já tem para 118 mil cotas operando vendido quanto fundo. 118 mil cotas vezes um preço médio de 82,62. 118 mil vezes 82,62. Então temos aqui 10 milhões de reais em posições contra o fundo, né? Então até por isso que eu coloquei, pretendo colocar aqui no título do vídeo que as apostas contra o CSR11 estão aumentando. E realmente está aqui no nível estratosférico, né? Isso aqui foi até o dia 29 de agosto. Tem que ter um certo delay aqui por parte da B3. Mas aqui em setembro, já na DataX, não sei, tá? Parece que o movimento de queda continua bastante forte, né? Seguem vendendo bastante o fundo. E aqui eu fiquei me questionar se esse movimento de aposta que shorts ser um movimento qualificado, ou seja, de gente que sabe algo que nós não sabemos, ou então se são apenas especuladores tentando aqui uma fezinha contra o fundo, né? Esse aqui também é um ponto que nós não temos como verificar. E uma outra possibilidade que também pode até ser um pouco de teoria da conspiração é ser um movimento de sabotagem de algum grupo, né? Já que a situação aqui está conflituosa em CACR11, não podemos descartar isso. Lembrando que, para quem não está acompanhando mais de perto, parece que tem uma incorporadora que está muito ressentida aqui com a gestora, com a Cartésia, por ter alguns de seus imóveis estarem indo a leilão por um CRI que o fundo teve, até já conseguiu se livrar dele, mas tem aqui umas execuções de alienação fiduciária contra essa incorporadora e realmente está um clima bem é, amistoso, não, um clima bem conflituoso aqui entre as partes, né? De qualquer forma, acho que entrar com 10 milhões de reais vendidos já seria demais até para essa incorporadora, né? Seria bastante ódio. Sobre a situação atual de CACR11. Então, como eu disse aqui na introdução, a gente está com rendimento normal. Em agosto eles pagaram 1,35 por cota, o que deu um dividend yield de 1,65 ou 1,69 aqui no momento atual. Então, a gente está falando aqui de um dividend yield de quase 1,70. Isso aqui é alto demais, né? E por enquanto não tem nada que indique uma queda desse rendimento. A deflação deveria impactar o rendimento do fundo, mas como eles possuem uma boa reserva aqui de correção monetária, que no caso de 99 centavos, a tendência é que isso daqui seja utilizado para compensar esse momento aqui de inflação mais baixa, né? Então, minha expectativa aqui de ser a CR11, pelo menos manter essa faixa, 1,30 mais ou menos. Vamos ver aqui sobre os problemas do fundo. Aqui acho que continua aquela minha bronca com a falta de transparência desse problema que teve com a incorporadora Infinita. Eu verifiquei os relatórios de 2023, 2024 inteiro e não encontrei nenhum relato aqui de problema por parte da gestora. Isso que eu achei algo bem chato, né? Realmente eles conseguiram se livrar do problema, mas cotistas nem sequer teve notícia, né? Algo que eu acho bem chato. Aqui também, minha preocupação fica com relação ao CRI Santo André, em que as obras ainda não saíram do lugar, a gente ainda não teve lançamento e o fundo segue fazendo aportes em um empreendimento que ainda não saiu do lugar, né? Vamos ver, aqui tem lançamento previsto para novembro desse ano. Talvez com esses lançamentos aqui pode ser resolvido, né? Pois começaria a entrar recursos das vendas aqui dessas unidades para o CRI, né? Aqui para o incorporador, talvez pode, não sei, voltar a ter uma normalização aqui do pagamento de juros
E lembrando que a gente está lidando com um caso de altíssima renda, altíssima mesmo, tá? Veja que tem um VGV de 216 milhões de reais em 25 casas. Então aqui a gente está falando de cada casinha aqui dessa, casinha entre aspas, né? Custando 8,6 milhões de reais. Então isso aqui realmente são mansões. A gente está lidando aqui com um público de altíssimo luxo que tem até condições de pagar à vista, né? Então, entrando esse dinheiro, pode meio que normalizar essa situação. Realmente está muito esquisito o fundo fazendo aportes todo mês aqui num CRI que não tá saindo do lugar. Aqui, ó, integralizações, CRI Santander recebeu 902 mil reais aqui no mês de julho. Isso aqui não entendo, tá? Não entendo por que estão fazendo aportes num CRI que não saiu as obras, que já emprestaram quase 100 milhões de reais. Nota aqui, tá quase que batendo o valor de 100 milhões de reais e segue emprestando dinheiro para empreendimento que não saiu do lugar ainda. Isso daqui para mim é algo que não tem explicação, tá? Mas enfim, vamos aguardar aqui. Tem que muito dinheiro para entrar, um VGV de 216 milhões de reais, mais que cobriria aqui o saldo devedor. Com relação aos riscos, né? Além desse problema aqui com o CR Santander, a gente tem um risco também, o fundo bem concentrado, ele precisava bastante diversificar carteira. Nesse sentido, a emissão seria muito bem-vinda. Ah, aqui também, bom lembrar que a gente está lidando com um fundo ultra high yield, né? Que é um fundo que entra aqui nas obras ainda em fase de lançamento, nem sem obras, não tem nem vendas, e o fundo já faz aqui aportes, né? Isso aqui é bastante arriscado, bastante arrojado, e meio que é isso que temos para hoje, né? Torcer para que a Necton dê uma paz aqui, né? Dê um fôlego aqui para a CR11 subir a cotação e monitorar os ativos que ainda não foram lançados. Acho que esses são os dois pontos principais que a gente precisa acompanhar nesse momento. Então foi isso, galera. Espero ter curtido o vídeo. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!